Richard Montenegro era um dos homens mais ricos do país. Dono de uma fortuna construída ao longo de décadas, com investimentos silenciosos, imóveis e empresas espalhadas pelo mundo. Mas por trás da fachada imponente da sua mansão, cercada de muros altos e jardins perfeitos, havia uma verdade que quase ninguém sabia. Ele fingia ser o zelador da própria casa, cansado da forma como tratavam seu filho, Santiago, um garoto autista de 7 anos que vivia em silêncio e usava cadeira de rodas. Richard decidiu se esconder sob a identidade de um funcionário comum. Era sua forma de observar tudo sem ser notado, de enxergar quem realmente se importava, especialmente com Santiago, que já havia sido cuidado por mais de uma dezena de pessoas diferentes, todas frias, técnicas, impacientes. A dor de Richard vinha de longe. Desde a morte de sua esposa, Clara, durante o parto, ele nunca mais havia sido o mesmo. Tentou ser pai e mãe para o filho, mas não sabia como. Contratava especialistas, cuidadores, terapeutas, e mesmo assim via Santiago se fechar mais a cada dia. Foi nesse momento que decidiu abrir uma vaga para uma nova funcionária. Alguém que, com sorte, não fingisse empatia. Foi assim que conheceu Isabela. Ela chegou em uma manhã fria, com uma maleta pequena, vestida com simplicidade e os olhos cansados, mas firmes. Tocou a campainha e esperou. Foi a governanta quem a atendeu. Dona Lourdes, uma senhora sisuda, de modos firmes, que conduzia a casa com a pontualidade de um relógio suíço. "É você que veio para a vaga da limpeza e apoio com o menino?" perguntou Lourdes, sem rodeios. "Sim, senhora. Sou Isabela Santos." A governanta a analisou de cima a baixo por um instante e fez um gesto com a cabeça para que entrasse. Richard, já vestido como zelador, calça jeans, camisa simples, boné, assistia a tudo de longe, encostado na parede da entrada de serviço, fingindo limpar uma luminária. Seus olhos seguiram cada movimento da jovem. A forma como ela entrou na casa com humildade, mas sem servidão. Como olhou cada canto com curiosidade, mas sem cobiça. Isso dizia muito. Enquanto Lourdes explicava a rotina da casa, os olhos de Isabela se fixaram em um porta-retrato na estante. Era uma foto antiga de Richard com Clara. Ela não sabia quem eram, mas havia algo na expressão deles que lhe chamou a atenção. Amor verdadeiro. Algo que parecia raro ali dentro. A entrevista aconteceu no escritório. As perguntas de Lourdes eram práticas, frias, diretas. "Você já trabalhou com crianças especiais?" "Sim, senhora. Cuidei de um menino com autismo leve por 2 anos. Aprendi a importância da rotina, do espaço, da paciência e de não forçar quando o outro não está pronto. E você está ciente de que o menino aqui não fala, não aceita toque e às vezes entra em crises fortes?" "Isso é sim, estou sim, e não tenho a pretensão de mudar isso. Só quero estar presente, do jeito que ele permitir." Richard ouviu tudo atrás da parede, por um vidro espelhado instalado justamente para observar entrevistas. Cada palavra de Isabela parecia sincera, nada ensaiado. Não havia ali a empolgação artificial que ele ouvira em tantas candidatas anteriores. Depois de responder às perguntas, Isabela foi levada para conhecer a casa. Subiu as escadas em silêncio. Passou pelos corredores longos e frios, onde o eco dos próprios passos era o único som. Lourdes parou diante de uma porta azul clara e disse: "Aqui é o quarto do menino. Ele está lá dentro com a cuidadora atual. Só vamos abrir a porta, não vamos entrar." Isabela olhou para dentro. Viu o menino sentado na cadeira, com os olhos perdidos na janela. Nas mãos, girava um pequeno brinquedo com as cores desbotadas. A cuidadora, sentada no canto, mexia no celular, indiferente. "Ele gosta de olhar o céu. Fica horas ali, às vezes sem piscar", comentou Lourdes. Isabela não respondeu, apenas observou. Algo em Santiago lhe tocou, mas ela ainda não sabia explicar o que era. Richard, mais uma vez, a observava discretamente do corredor oposto. Viu quando ela se inclinou um pouco para tentar ver melhor o rosto do garoto. Não por curiosidade, mas por interesse verdadeiro. Ele conhecia esse tipo de olhar, e isso o fez sentir algo estranho, esperança.
No fim do dia, Isabela se despediu. Disse que aguardaria o retorno da entrevista e agradeceu pela atenção. Quando ela saiu pelo portão, Richard continuou parado na varanda, em silêncio. Depois de alguns minutos, chamou Lourdes em particular. O que achou dela? Parece sincera. E o menino reagiu quando ela olhou para ele. Como assim? Ele virou os olhos. Não faz isso com todo mundo. Eu percebi. E ela tem um jeito calmo, sem pressa. É diferente das outras. Richard assentiu. E no mesmo instante tomou sua decisão. Na manhã seguinte, Isabela recebeu uma ligação. Você foi contratada. Pode começar amanhã às 7. Traga suas coisas, terá um quarto na ala dos funcionários. Ela agradeceu, emocionada. Não sabia por quê, mas sentia que aquele lugar, apesar de assustador, poderia ser o começo de algo importante. No dia seguinte, ao chegar à mansão, foi recebida por Lourdes. A mulher lhe mostrou seu quarto, um espaço simples, mas limpo. Depois entregou-lhe um uniforme e um crachá. Vai começar acompanhando o menino. Hoje, só observe. Não tente interagir de imediato, Isabela concordou. Quando entrou no quarto de Santiago pela primeira vez, foi recebida por silêncio absoluto. O menino, sentado como antes, olhava pela janela. Girava o brinquedo em círculos, como se aquele movimento fosse o único elo com o mundo. Isabela não falou com ele. Sentou-se no chão, a uma boa distância. Tirou de sua mochila um caderno e começou a desenhar sem fazer barulho. Depois de alguns minutos, tirou da bolsa um pequeno pato de borracha, limpou com um lenço e o colocou no tapete, ao seu lado. Não forçou nada, apenas existiu ali. Richard, no corredor, olhava por uma fresta. Viu o momento exato em que Santiago parou de girar o brinquedo. Seu corpo ficou um pouco mais relaxado. Não virou a cabeça, mas o silêncio era outro. Era um silêncio curioso. Naquela noite, ao ver a filmagem das câmeras internas, Richard viu algo que o fez suspirar fundo. Por um instante, Santiago estendeu a mão até alcançar o patinho de borracha. Tocou-o de leve e depois voltou ao brinquedo. Era pouco, mas era muito. Nos dias seguintes, Isabela manteve a mesma postura. Nunca forçou contato. Ficava por perto, desenhava, cantava baixinho. Um dia, levou uma concha que havia encontrado no jardim. Limpou e deixou na estante próxima ao menino. Santiago a olhou. Depois, tocou a concha e a levou ao ouvido. Sorriu. Richard viu tudo e sentiu os olhos arderem. Na terceira semana, durante uma tarde chuvosa, Santiago entrou em crise. Chorava alto, balançava o corpo, empurrava a cadeira. Isabela correu até ele e, sem saber o que fazer, apenas o abraçou. Forte, com firmeza. Sabia que ele odiava contato, mas ali não se tratava de regra. Era sobrevivência. Tá tudo bem, tô aqui, sussurrava ela, com a cabeça colada na dele. Santiago resistiu por alguns segundos, mas depois cedeu. Encostou o rosto no ombro dela e se acalmou. Richard, do outro lado da porta, caiu de joelhos no chão, escondido, chorando silenciosamente. Naquela noite, ele desceu até a cozinha. Encontrou Isabela sozinha, preparando um chá. Ela sorriu ao vê-lo. Você está sempre por perto, não é? Tento ajudar no que posso, respondeu, ainda mantendo o disfarce. Ela se aproximou. O Santiago... Hoje ele falou uma palavra. Richard congelou. O quê? Disse Mar. Como? Estava com a concha no ouvido. Repetiu Mar. 2 vezes. Richard sentou-se lentamente. Foi a primeira palavra dele em anos. Isabela assentiu. Acho que essa concha guarda alguma lembrança para ele. Talvez da mãe. Richard sentiu o peito apertar. Era verdade. Clara amava o mar. Aquele objeto havia sido dela. E agora servia de ponte entre mãe e filho. Mesmo após sua morte, ele queria contar tudo ali. Dizer que era o pai, o dono da casa, que tinha observado cada gesto dela, que se sentia em dívida, mas não disse nada. Ainda não. Isabela se despediu e saiu da cozinha. Richard ficou ali, olhando para a janela escura com os olhos marejados. No dia seguinte, Santiago olhou para Isabela logo que ela entrou no quarto. Não apenas olhou, sorriu. A partir dali, tudo mudou.
E Richard, ainda escondido sob a máscara de um funcionário, começou a perceber que talvez fosse ele quem mais precisava ser curado.